Notícia importante: o Brasil vai ter chuvas mais intensas e menos frequentes em 2100. É o que aponta um estudo da Universidade de Oxford e do Met Office, o Serviço Meteorológico do Reino Unido. A pesquisa estima aumento de 3 vezes na probabilidade de precipitações fortes até o fim do século. Usou modelos computacionais de alta resolução para estimar o comportamento das chamadas bandas de nuvens, estruturas atmosféricas de grandes dimensões sobre a América do Sul. Um exemplo é a chamada Zona de Convergência do Atlântico Sul, que traz umidade da Amazônia para o sudeste brasileiro. Fenômeno fundamental para a economia da região. Para falar sobre esse assunto, a gente faz conexão com o professor da FGV Direito Rio e da Escola de Economia da FGV em São Paulo, onde lidera inclusive projetos e pesquisas sobre clima e transição verde, o Daniel Vargas. Boa tarde, Daniel, seja sempre muito bem-vindo. Olá, boa tarde, um prazer voltar a falar com vocês. Prazer o nosso. Daniel, mais um alerta sobre mudanças climáticas, né? E a pergunta que vem é o seguinte: a gente consegue fazer algo a respeito para evitar tanto impacto? A gente precisa fazer algo, né, Kelly? Nós temos visto ao longo dos últimos anos um avanço significativo na ciência climática, baseada em modelos com grande poder computacional, que reúne um conjunto de dados sobre o comportamento da atmosfera no passado e, a partir daí, consegue antecipar tendências sobre o mesmo comportamento no futuro. E o que esses modelos mais elaborados nos estudos, como o da Universidade de Oxford, têm indicado é que há uma expectativa de que a temperatura aumente e isso tem efeitos graves sobre o comportamento climático em uma região como o Brasil. Por um lado, como você mesma mencionou, há a tendência de estações de secas mais longas, com menos chuva. Ao mesmo tempo, quando a chuva vem, há a expectativa de que ela venha de forma torrencial, com alta intensidade. E isso gera um conjunto de consequências altamente significativas para nós. De um lado, a seca mais longa pode, inclusive, tornar o solo mais exposto para o momento em que a chuva vem, provocando erosão. E a chuva torrencial, que vem de uma hora para outra com alta intensidade, dificulta o tempo que o solo precisa para absorver aquela água, provocando inundações. Então, o conjunto da obra é um ambiente de maior instabilidade. E isso é preocupante, Kelly, porque nós sabemos que a agricultura é uma atividade cíclica, que pressupõe e exige justamente a rotina, com a variação de clima e de umidade, sempre dentro de algumas bandas, para usar a expressão do estudo. E se essas bandas são alteradas, a própria capacidade da agricultura de gerar os seus resultados é prejudicada. Com certeza, né? Existe um impacto gigantesco no campo, mas inclusive nas cidades, né, Daniel? Porque se vão ocorrer chuvas torrenciais num período concentrado, hoje em dia as casas muitas vezes não são preparadas para uma resistência, ou então as cidades, muita gente já vive em áreas de risco, ou seja, é um problema que atinge todo mundo, quem está no campo, mas também quem está nas cidades. Não tenho dúvida. Basta a gente relembrar o que aconteceu no Brasil, ou em São Paulo, de onde a gente fala, no ano passado, com o período longo de seca que provocou o aumento de queimadas. A queimada atira da atmosfera um conjunto de foligens que navegam pelo ar e que muitas vezes acabam criando verdadeiros as sombras nas cidades, mesmo durante o dia, provocando uma série de irritações respiratórias nas pessoas, muitas vezes enchendo os hospitais de pacientes. E no período de chuva, as inundações elas prejudicam o trânsito, geram muitas vezes transportes de lixos para áreas urbanas, aumentando com isso a incidência de doenças contagiosas e deixando o dia a dia das pessoas um caos. Pois é, eu volto então a dizer, né? O Brasil, os municípios, a gente não tem uma sensação de que todo mundo está preparado para essas mudanças que são anunciadas, né? Hora ou outra aparece um estudo, mas o fato é que as mudanças elas já acontecem, né? Elas já chegaram e outras virão. Como população, o que a gente pode fazer, Daniel? Qual seria o caminho para a gente ir lá
instigar, né, que os municípios, porque toda ação começa no município, que os municípios façam algo a respeito do meio ambiente, para a gente tentar ter uma condução desse momento mais consciente? Tem um termo técnico para isso, Kelly, que se chama adaptação. Durante muito tempo, nós olhamos e debatemos esses problemas climáticos e ambientais sob a lente da mitigação. Ou seja, é necessário desmatar menos, é necessário poluir menos, é necessário reduzir as emissões de gases de efeito estufa. Agora, nós já estamos sentindo os efeitos provocados por essas intromissões no equilíbrio da atmosfera, e o debate não é mais apenas como nós vamos deixar de causar problemas com atitudes do passado, mas como nós vamos nos adaptar no presente para conviver com as consequências que estão cada vez mais frequentes entre nós. E para isso, é necessário repensar a infraestrutura urbana e as políticas de desenvolvimento local. Nós sabemos que daqui a alguns meses, na COP30, que será realizada em Belém, esse tema da adaptação será um dos temas centrais da agenda que o Brasil justamente debaterá com o mundo. Mas mais importante do que esse debate em nível planetário é justamente utilizar esse momento como um momento de conscientização e de estímulo para que lá na ponta, como você mesmo mencionou, Kelly, os municípios, que são onde as pessoas de fato vivem, comecem a olhar para a sua realidade, identificar as vulnerabilidades e criar as políticas para reduzi-las. Como fazer isso? Primeiro ponto, já olhar para as áreas mais expostas, onde as inundações podem, por exemplo, provocar desmoronamentos ou ameaçar a vida de pessoas. Segundo, olhar para outras atividades ou políticas do município que podem ser racionalizadas para que as pessoas consigam, diante de um problema, como por exemplo a inundação, saber se locomover, ou muitas vezes pensar em políticas de atendimento mais acelerado para atender as pessoas que lidam com esses percalços, sempre sem perder de vista que na agenda climática é importante pensar no meio ambiente integrado com a vida e com a qualidade das pessoas e, portanto, pensar em políticas de desenvolvimento, com infraestruturas mais sólidas, resilientes ao risco e que, em última análise, beneficiem as pessoas. E todo mundo tem que estar envolvido, né? Claro que a imprensa divulgando, mas também vou fazer uma provocação, viu, Daniel? Acho que as universidades têm um papel fundamental nesse processo. Eu me lembro que uma vez, por exemplo, a Universidade Federal de São Carlos, junto com a comunidade, fez todo um mapeamento das nascentes e os cuidados ali para o município. E também um outro raio-x sobre a situação dos bueiros. Muitos estavam entupidos, outros não tinham tubulação. Enfim, então, são exemplos de que como a universidade também tem esse papel aí de dialogar mais com a sociedade para que essas informações cheguem. Daniel, sempre para a gente muito importante te ouvir, viu? Muito obrigada pela análise. Uma boa tarde, até a próxima. Eu que agradeço e até a próxima.